Olá! Conforme fazemos dominicalmente, retornamos aqui para darmos prosseguimento aos nossos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje falaremos sobre a lição número 10, cuja temática fala sobre o cativeiro de Israel, o Reino do Norte. Durante este trimestre, estamos estudando sobre a história dos reis de Israel. E o título das lições bíblicas, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Também estudaremos sobre as correções e os ensinamentos de Deus para que o povo retornasse ao ponto de origem. Pois é desejo de Deus que todos se restaurem. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus e o nosso ministério é o Ministério Missão Europa no Brasil, cujo presidente é o pastor José Antônio de Castro. A nossa igreja situa-se à Rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, no antigo salão de eventos Requinte Festas. E o nosso líder local é o pastor Nilson de Souza Teixeira. O texto áureo desta lição está fundamentado no capítulo 6, versículo 1 do livro do profeta Oséias. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Este capítulo do livro do profeta Oséias trata do desafio ao arrependimento e à cura. No entanto, o profeta advertiu: vinde e tornemos ao Senhor. Trata-se do apelo de pesar emitido por Oséias, cuja lamentação pelo mal cometido pelos israelitas precisava de cura. Em nome do Senhor, Deus é a solução de todos os problemas humanos. O mesmo Deus que os despedaçara seria o Deus que os curaria. O Deus que abrira a ferida seria o Deus que a ligaria. O avivamento nacional deveria ocorrer em curto espaço de tempo. E na verdade prática, comentaremos que Deus sempre advertiu o seu povo sobre os riscos e perigos oriundos da idolatria, que deixam sequelas e terríveis consequências para a posteridade. E como referência, o nosso texto de leitura bíblica está no capítulo 17 do livro de 2 Reis, a partir do versículo 1. No 12º ano de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá,
e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. O governo de Oséias teve início no 12º ano do governo de Acás, rei de Judá. Oséias, porém, ao contrário de Jeroboão, permitiu que os habitantes do reino do norte fizessem peregrinações ao templo de Jerusalém. E diz o versículo 3: Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. E Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Salmaneser foi rei assírio entre os anos 726 a 722 a.C. Foi filho de Adab-Nirari III. Recebeu tributos de Israel e provocou perturbações nas regiões em derredor. Salmaneser encabeçou 2 invasões ao Reino do Norte, em 727 e 724 a.C. Foi Sargão quem efetuou o cerco à capital Samaria, pois Salmaneser já havia morrido. O rei Oséias decidiu poupar o povo de Samaria e por isso pagou tributos ao governo da Assíria. Enquanto o reinado da Assíria despontava, o de Israel caía em declínio. O fim de Israel estava próximo. Oséias, sabedor disso, resolveu adiar a deportação por mais alguns anos, comprando o rei da Assíria com dinheiro e com tributos. Mas os tributos não seriam mais suficientes para os assírios gananciosos, pois a taxa deveria ser paga anualmente e não apenas de uma única vez. E lemos no versículo 4. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. O tributo pago por Israel era muito pesado para o povo e a conspiração de Oséias foi descoberta. Israel, já enfraquecida financeiramente, agora seria esmagada. Oséias foi pedir ajuda ao rei do Egito e deixou de pagar o tributo ao rei da Assíria. Tendo descoberto a conspiração de Oséias e deixado de receber o tributo de Israel, Salmaneser resolveu cercar Samaria. Capturou o rei Oséias e mandou lançá-lo na prisão. Antes do término da conquista, Salmaneser morreu e Sargão foi eleito rei, a quem foi conferida a obrigação para aniquilar Samaria e deportar todos os seus habitantes para as terras da Assíria. Versículo 5. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos.
O novo rei da Assíria era Sargão II. Salmaneser não havia vivido o suficiente para ver Israel sendo transportada para o cativeiro. Seu sucessor, Sargão, após o cerco de 3 anos, efetivou o plano traçado por Salmaneser, seu irmão. Versículo 6. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã e nas cidades dos Medos. Após 3 anos de terríveis batalhas, a capital Samaria cedeu ao poder da superioridade dos assírios. Era o 9º ano do governo de Oséias. Sargão II deportou todo o povo de Samaria para uma região da Mesopotâmia e para a área da Média, no ano de 724 a.C. Eram Ala, junto a Abor, próximo ao rio de Gozã e cidades dos Medos. Em Ala houve casamentos mistos, com o intuito de acabar com a identidade dos israelitas. Um remanescente de Judá, que também havia sido levado como cativos à Babilônia, retornaram à terra prometida para darem reinício à nação de Israel. As cidades dos Medos abrangiam regiões a nordeste de Nínive. Os israelenses foram dispersos, cujos territórios associados a esses povos estavam sob o domínio do rei da Assíria. Dessa forma, deu-se fim aos territórios associados ao Reino do Norte, que durara apenas 254 anos, desde a divisão dos 2 reinos, após a morte do rei Salomão. Israel foi aniquilada, e não somente um rei israelense. O povo havia desintegrado-se, caindo na anarquia e no caos, quando a maioria dos seus reis havia morrido assassinados. O desvio generalizado da presença de Deus foi a causa primordial da queda de Israel. Em pouco mais de 2 séculos, Israel deixou de existir como nação e todos os seus reis foram julgados como maus, segundo o critério do próprio Deus. E lemos no versículo 7: Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. O pecado agravado do povo do Reino do Norte foi a causa que pôs fim à nação de Israel. Acima de tudo, o pecado de idolatria. Israel havia quebrado a aliança do mandamento conforme Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
A independência da nação de Israel e a conquista do seu próprio território e liberdade religiosa ocorreu quando Deus livrou Israel da escravidão do Egito. Esse fato sempre deveria ser considerado como razão de gratidão pelo povo israelita. Ao chegar à Terra Prometida, Israel caiu na idolatria e esse mal nunca mais deixou Israel viver em paz. A corrupção tomou conta da nação. Parece irônico, mas o último rei de Israel foi procurar ajuda exatamente com o rei do Egito, de onde haviam saído. Diz o versículo 8. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel, que eles fizeram. Quando o povo israelita tomou posse da nova terra, encontrou ali uma série de outros deuses pagãos e uma variedade de cultos religiosos. Israel deixou-se influenciar pelo sincretismo religioso e deu lugar à prática de cultos idolátricos, incorporando deuses estranhos em um sistema de adoração que permitia apenas um Deus único e verdadeiro. O povo de Israel havia sido previamente avisado sobre os riscos da idolatria, mas a nação não se importou muito com isso. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Levítico capítulo 18, versículo 3. Os reis de Israel foram os responsáveis pela introdução de cultos estranhos e deuses pagãos, como ocorreu com Jeroboão I, que instituiu a adoração ao bezerro de ouro, erigindo suas estátuas nas cidades de Dan e Betel. E lemos no versículo 9. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. Os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. Eram formas secretas de idolatria e disfarçadas como se fossem realizadas com um espírito reto, usando até o nome do próprio Deus. Eram cultos falsos quando os israelitas estavam em suas terras. Nos lugares altos, eles estabeleceram locais para a adoração. Era uma idolatria disfarçada, com o intuito de honrar suas antigas tradições religiosas, mas que não passava de uma mistura com o paganismo, inaceitável por Deus. A instituição do tipo de adoração estabelecida por Jeroboão nas cidades de Dan e Betel feria a unidade da verdadeira adoração que deveria acontecer no templo em Jerusalém, cujo propósito era ser o núcleo de toda a adoração a Deus. É verdade que diversos santuários locais existiam antes mesmo da construção do Templo de Jerusalém. Mas eles nunca deixaram de exercer forte influência religiosa sobre o povo.
Os que já existiam eram corruptos, e inúmeros outros foram erigidos, além desses, nos lugares altos. Centros idólatras foram instalados em todos os lugares, desde os lugares mais remotos, onde existiam apenas pastores e torres de atalaias, até as cidades fortificadas, onde existia grande parte da população. Versículo 10. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Qualquer monte alto e qualquer árvore frondosa era motivo para se construir inúmeros altares. Os cultos dispersos incluíam a adoração a variados deuses pagãos. Parece que as árvores possuíam um atrativo místico. Os postes ídolos fazem referência aos postes sagrados que representavam a deusa pagã Azerá, que existia em quase todos os lugares. Versículo 11. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações, que o Senhor expulsara de diante deles. E fizeram coisas ruins, para provocarem a ira o Senhor. O povo de Israel tomou posse da terra prometida e imitou a idolatria das nações em redor, erigindo santuários nos lugares altos, sacrificando e queimando incenso a deuses estranhos. Os montes altos foram locais onde realizavam os mais horrendos tipos de idolatria, destruindo o ideal de louvor e adoração ao Deus de Israel, cujo templo ficava na cidade de Jerusalém. Os reis de Israel, mesmo os que adoravam a Deus, permitiam cultos nos lugares altos. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. E ainda registra o versículo 19, o seguinte: até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Até Judá não se comportou muito bem e procurou imitar seus irmãos do norte. Por causa disso, a nação de Judá também caiu em muitas desgraças. O Reino do Sul também não foi poupado da lei universal da semeadura. Haveriam de colher o que plantaram. O rei Acaz foi um dos principais responsáveis pela ofensa sofrida por Judá. Seguiu o mau exemplo dos irmãos do norte e das nações pagãs. Capítulo 17, versículo 20. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. Deus havia rejeitado toda a descendência de Israel, entregando seus habitantes à morte.
por parte do exército da Assíria. Não apenas o seu rei, mas uma nação inteira pereceu. A doença fatal do Reino do Norte conseguiu infectar Judá e ambos acabaram no esquecimento. Apenas um remanescente fiel havia retornado da Babilônia, o renovo que deu à nação uma nova vida. Deus não poderia voltar atrás acerca das promessas que havia feito ao seu servo Abraão. Elas precisavam ser cumpridas. Deus haveria de honrar o pacto abraâmico. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 29, diz assim: Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas cidades em que habitava. A idolatria generalizada continuou. Os santuários e templos do norte foram invadidos pelos novos deuses em substituição aos antigos. A idolatria foi se alastrando naquela terra que Deus havia dado como possessão aos filhos de Abraão. Os pagãos aproveitaram o grande número de altares que os israelitas haviam deixado nos lugares altos e adicionaram ali o seu próprio culto idolátrico, substituindo suas formas de adoração conforme a vontade deles. E como objetivos geral e específicos desta nossa lição, nossos objetivos serão entender de que forma as nossas transgressões afastam-nos de Deus, evidenciar as injustiças cometidas pelo Reino do Norte, ressaltar a insistência da nação de Israel em não abandonar a idolatria e salientar a fusão de diferentes cultos em Samaria. E como introdução, falaremos sobre o cativeiro de Israel que ocorreu durante o reinado do rei Oséias. A Assíria despontava como um forte império, dominando militarmente algumas nações, inclusive a nação de Israel. Nas últimas 3 décadas de existência da nação, Israel foi acometida de terríveis tragédias, injustiças, assassinatos, em consequência da idolatria e do afastamento dos mandamentos do Senhor. A nação israelita entrou em decadência geral, atingindo a política, social, espiritual e economicamente. E no primeiro tópico desta lição, que tem por título Samaria é cercada pelo rei da Assíria, falaremos na sua primeira subdivisão de Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel havia prosperado economicamente e reconquistou os territórios que haviam sido invadidos pelos povos sírios. Eles dominaram a Palestina por um certo período. Os profetas Amós e Oséias já haviam advertido sobre os perigos que trariam a corrupção generalizada, as injustiças sociais, a hipocrisia religiosa e o sincretismo.
a prosperidade econômica não foi suficiente para que o povo retornasse para Deus e o adorasse conforme determinação da lei mosaica. E na segunda subdivisão, estudaremos sobre a traição do rei Oséias. Salmaneser, o rei assírio, descobriu que o rei de Israel, Oséias, que havia se tornado seu vassalo, pagando-lhe tributos, havia traído o acordo entre as duas nações. Oséias foi buscar ajuda do rei egípcio e deixou de pagar os tributos à Assíria. Salmaneser ficou furioso e determinou que lançassem Oséias na prisão. Invadiu a capital Samaria e a sitiou durante 3 anos. Com o seu rei preso, Israel perdeu todas as possibilidades de renegociação da dívida, restando-lhe apenas a batalha militar e a consequente deportação do seu povo. E na terceira subdivisão deste primeiro item, falaremos sobre a advertência dos profetas. Com o advento da economia de Israel sob o reinado de Jeroboão II, pequenos proprietários passaram a ser espoliados pelos mais ricos. Muitos retornaram ao estado de miséria e pobreza e foram ser servos dos seus espoliadores. Os mais abastados economicamente viviam em vida arregalada, enquanto os mais pobres eram vilipendiados e não conseguiam sair do estado de miserabilidade. Os profetas Amós e Oséias levantaram suas vozes contra as injustiças sociais e formalizaram graves denúncias contra os governantes. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion e torna a sombra da noite em manhã e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 7 a 9. Os terríveis pecados da nação foram denunciados pelos profetas, com pesadas advertências para que o povo retornasse arrependido dos seus erros, suplicando a misericórdia de Deus. Porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Invocam o Egito, vão para a Assíria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, e como aves do céu os fareis descer, castigá-los-ei conforme o que eles têm ouvido na sua congregação. Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Livro do profeta Oséias, capítulo 7, versículos 11 a 13. Deus sempre condenou a mistura da fé com o paganismo de outras nações por parte de Israel.
O povo adorava deuses pagãos e insistia em adorar a Deus ao mesmo tempo. Amós advertiu-os com severidade por causa do desvio obstinado da nação. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque e a estátua das vossas imagens, a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós capítulo 5, versículos 21 a 27. Deus não divide sua glória com outrem. Os falsos deuses influenciaram fortemente o povo e eles se desviaram dos caminhos retos. Item 2. Os pecados do povo e sua queda. E na primeira subdivisão, falaremos sobre o terrível pecado da idolatria. Desde a divisão em 2 reinos, o do norte inclinou-se de forma mais intensa para os pecados de idolatria. Esse foi o motivo que Israel foi levado para o cativeiro bem antes do Reino do Sul. Mesmo o povo desviando-se espiritualmente e rejeitando a soberania de Deus, a vontade celeste era mantê-los vivos através do arrependimento e regeneração. Deus chamou o profeta Oséias e lhe determinou que tomasse uma atitude inusitada. Pediu-lhe que se unisse a uma prostituta e tivesse filhos com ela. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Livro do profeta Oséias, capítulo 1, versículo 2. A prostituta com quem Oséias se casaria era a representação da nação de Israel. Oséias não titubeou. Ouviu o mandamento do Senhor e se casou com Gomer. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Oséias, capítulo 1, versículo 3. Oséias teve 3 filhos com a prostituta. Cada filho que o profeta tinha com ela representava a reprovação de Deus com os pecados de Israel. O casamento de Oséias era uma lição prática da infidelidade do povo de Israel. Era assim que Deus sentia-se. Metaforicamente, a prostituta era Israel que havia abandonado a Deus com quem havia se casado. Preferiu deitar-se com seus amantes do Egito e Assíria.
além do desprezo, pagava tributos para se deitar com eles. Hoje não é diferente. Sempre que o povo se afasta da presença de Deus, o padrão de vida imoral prevalece. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Livro de Provérbios, capítulo 5, verso 3. E na segunda subdivisão, falaremos de outras causas do cativeiro. Os profetas criticaram severamente os pecados praticados pelos ricos contra os pobres, a opressão através da corrupção, injustiças sociais, indiferença e insensibilidade. Tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou essas atrocidades de modo implacável. Ouvi esta palavra vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: dai cá e bebamos. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 8, versículo 4. Até os sacerdotes fizeram conluio com os corruptos governantes e passaram a extorquir o povo. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Oséias capítulo 6, versículo 9. Deus entristeceu-se tanto e disse que jamais esqueceria das atrocidades praticadas por Israel. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para que compramos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e para vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Amós capítulo 8, versículos 4 a 7. E o título do terceiro item fala sobre os estrangeiros que ocuparam Samaria. Na primeira subdivisão, estudaremos sobre a mistura de gente e o sincretismo. Mesmo depois da deportação, alguns israelitas permaneceram habitando Samaria e região limítrofe. A política estratégica do rei da Assíria era que os territórios invadidos de Israel fossem ocupados por povos estrangeiros.
houve uma grande migração e reassentamento dos habitantes do território expoliado. O objetivo era a mistura de raças e etnias para abafar possíveis rebeliões contra o rei da Assíria, com o enfraquecimento das províncias israelitas. Essa mistura cooperou para que os poucos israelitas remanescentes de Samaria se juntassem aos povos deportados de outras nações, tornando aquela região ainda mais sincrética. Essa é uma das razões dos judeus não se comunicarem com os samaritanos. E na segunda subdivisão, falaremos sobre Jesus e os samaritanos. Ainda que existissem sentimentos antagonistas entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele parou para conversar com a mulher samaritana à beira de um poço, apresentando-lhe a água viva que sacia a sede da alma humana para sempre. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Jesus esclareceu a dúvida daquela mulher, dizendo-lhe que o local da adoração não era nem em Jerusalém e nem em Samaria, mas sim espiritual, ou seja, o coração do ser humano. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrastou a religiosidade exacerbada dos líderes eclesiásticos judeus com a natural espiritualidade de um homem samaritano. Foi uma pessoa considerada indigna e desprezada pelos judeus que demonstrou compaixão pelo seu próximo ferido à beira da estrada. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 33. O mestre dos mestres quebrou todos os paradigmas da religiosidade dos homens que se julgavam bons ao se relacionar de maneira afável e amorosa com os samaritanos. E concluindo, a nação de Israel não pôde alegar desconhecimento, pois fora advertida pelos profetas para que se arrependesse e deixasse de lado os cultos idolátricos das nações pagãs. O cativeiro não teria acontecido se tivessem dado ouvidos à palavra do Senhor. Todos os meios possíveis não surtiram efeito e o povo desviou-se das veredas do Senhor Deus. À medida que o tempo passava, mais a nação chafurdava-se na lama do pecado. A única maneira que Deus encontrou para trazer de volta o seu povo, mesmo que de forma drástica, mas amorosa e misericordiosa, foi permitir-lhe que fosse conduzido ao cativeiro e à dispersão da nação. Precisamos tomar a história de Israel como lição para a nossa vida cristã e atentarmos com mais afinco para a palavra de Deus, a fim de que,
como Israel, venhamos a colher os frutos amargos da semente do pecado e da desobediência. Que Deus nos guarde. E na próxima semana, retornaremos para aqui comentarmos sobre a antepenúltima lição, que terá por tema o reinado de Ezequias. Até lá, e que Deus a todos abençoe.